porque o governo deve escalar ainda mais a crise com o Congresso ao sinalizar que deve, então, barrar cerca de 11 bilhões de reais em emendas parlamentares. A notícia foi dada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que avisou que o Planalto ainda estuda uma forma de cortar a verba, alegando que a quantia extrapola as regras definidas, inclusive pelo próprio STF, em julgamento. Costa faz referência ao acordo que foi feito entre o Congresso e o governo ainda em 24, de que o reajuste das emendas seria feito pela correção da inflação e de, no máximo, 2,5%. Eu quero ouvir o Mota agora para saber, a gente sabe que hoje o toma lá da cá passa justamente pelas emendas, não é isso, Mota? Marcelo, e eu fico pensando aqui no nosso espectador que tenta entender essa história toda, né? Tenta entender essa história de emenda, de orçamento, como é que é feito esse controle. E é um processo complicado, é um processo ineficiente, é um processo sujeito à fraude. E isso não acontece só no Brasil, isso acontece também nos Estados Unidos. Uma das primeiras coisas que o Elon Musk descobriu logo no início do governo Trump foi o escândalo da falta de controle de pagamentos do governo. Então, essas coisas, né, eu tenho uma visão a respeito disso. Eu acho que o modelo americano, apesar de todos os problemas em que o Congresso tem o controle do orçamento, para mim é como deveria ser aqui no Brasil. Tá? Esse processo todo, do jeito que é hoje, ele é praticamente impossível para o cidadão comum entender o que está acontecendo. É bilhão para cá, bilhão para lá. Chega um momento em que você não sabe mais nada do que está sendo falado. O que é importante a gente lembrar é isso. O orçamento do governo federal é de 5 trilhões e meio de reais e metade desse dinheiro é para pagar a dívida e os juros da dívida. Diego Tavares, nesse terceiro governo, né, a gente observa que o PT tem hoje, o presidente Lula, quase 40 ministérios, porque tinha aquela mentalidade anterior que você dava 2 ministérios, 3, 4 para os partidos lá da base, com porteira fechada, e aí a governabilidade era feita através aí dos ministérios. Tudo mudou, né? Então não tem vácuo de poder e as emendas viraram ali a regra básica. Então tem aquele movimento, não vota nada, libera a emenda, vota, tem as votações que o governo quer, evidentemente. Nesse ano de eleição, você acha que esse embate será maior e, ao mesmo tempo, o seguinte, todo esse dinheiro não é do governo, é nosso, né? Será especialmente maior esse embate esse ano, Marcelo Matos, porque, como você disse muito bem, as emendas parlamentares viraram a regra do jogo, é praticamente cultural do Brasil. O grande capital político dos deputados, dos senadores, está na quantidade de dinheiro que eles conseguem levar para a sua base. Legislador no Brasil virou um grande despachante de dinheiro. A única função deles aqui é estar recebendo esses recursos provenientes das emendas, brigando para ter cada vez mais acesso à emenda para fazer os seus campinhos, as suas pracinhas, comprar as ambulâncias e fazer aquele palanque bonito, né? Os prefeitos fazem um palanque bonito, colocam o deputado lá em cima do palanque e falam: esse aqui é o deputado que trouxe o dinheiro, que não está deixando a nossa cidade quebrar. E com isso vão se perpetuando no poder. O dado está aí a respeito das últimas eleições, as eleições municipais. 98% das prefeituras que mais receberam repasses de emendas parlamentares conseguiram reeleger os seus prefeitos ou eleger o sucessor do prefeito que se encontrava na cadeira. Então, a receita para se manter no poder está dada e o ingrediente principal é a emenda parlamentar. É por isso que nós observamos cada vez mais disputas, cada vez mais as emendas parlamentares sendo debatidas como prioridade. Foi a prioridade na discussão do orçamento de 2026. Nada foi discutido sobre orçamento até que se fosse garantido o repasse das emendas 2026 até o meio do ano. Ora, será que isso tem a ver com as eleições que se realizam no segundo semestre desse ano? Eu tenho certeza que sim. Eu já fui um defensor das emendas parlamentares. Eu acreditava que era um instrumento democrático. Afinal de contas, o Brasil é um país de dimensões continentais, então o parlamentar sabe melhor a necessidade da base
do que o burocrata de Brasília. Mas o que foi feito com esse instituto no Brasil não me permite ter hoje outra conclusão, Marcelo, de que as emendas precisam acabar. Ou se não acabar, que mantenha-se um patamar mínimo de emendas e em valor igual para todos os parlamentares, para que não tenha favoritismo, não tenha orçamento do tipo A, do tipo B, do tipo C, porque infelizmente, e aqui eu estou ainda descontando todos os dezenas, centenas de escândalos de corrupção que são provenientes do repasse de emendas. A simples forma de execução desse orçamento tira a eficiência do gasto público. Então, no Brasil, infelizmente, as emendas parlamentares precisam acabar. Transparência é fundamental, né, Dávila? Fundamental. A transparência, ela é vital e é o que não existe hoje na distribuição das emendas parlamentares. E aí nós temos de olhar para os dados, mais uma vez. O que as emendas representam hoje, Marcelo Matos, é 24% do orçamento discricionário. Ou seja, depois que você pagou todas as contas, médias obrigatórias, despesas obrigatórias, sobra ali um dinheirinho. Disso, 24% está indo para as emendas parlamentares. A média dos países da OCDE, democracias ricas, como os Estados Unidos, como os países da Comunidade Europeia, 1% do orçamento representa as emendas parlamentares contra 24% no Brasil. É um absurdo, é um escândalo isso. Isso é mal utilização dos recursos públicos. Por isso, é hora não de acabar com as emendas, mas levá-las ao patamar da média das democracias avançadas. 1% do orçamento discricionário e não 24%. Agora, o importante é entender por que nós chegamos a esse número. Porque começou a abrir as comportas para aumentar as emendas parlamentares, para garantir, assegurar apoio do governo no Congresso Nacional. Começou no governo Bolsonaro e escalou de maneira escandalosa no governo Lula. Chegamos a esse patamar gritante de 24% do orçamento discricionário. Uma aberração que não tem mensuração dessas emendas, do impacto. Não sabemos quem realmente se beneficiou dessas emendas, a não ser o parlamentar que é reeleito ou o prefeito, como bem disse o Diego Tavares. E isso mostra falta de critério de mensuração de impacto, falta de rigor, de transparência e um abuso de poder. Usar todo esse dinheiro para distribuir emendas parlamentares. O orçamento nosso, do nosso imposto, tem que ser um orçamento impositivo, tem que estar claro no orçamento, tudo ali. O que é despesa, onde é que nós vamos gastar com subsídio, o que nós vamos gastar em investimento. É essa transparência no orçamento que falta no Brasil. E também a gestão, né, Mota? Porque a gente sabe, se fala que não falta dinheiro para a saúde, não falta dinheiro para a educação, mas não existe uma gestão também posterior de todo esse dinheiro para onde vai, né? Marcelo, eu vou ser uma voz discordante aqui nesse momento. O problema do Brasil não é um problema técnico. Nós temos nos governos, em todos os governos, técnicos extremamente competentes. Eu poderia citar vários nomes aqui. Alguns dos melhores do mundo, quando se trata de administração pública e finanças públicas. Nós temos escolas, universidades maravilhosas no Brasil que ensinam tudo o que você precisa saber para a gestão pública. Quem já fez algum tipo de concurso público, que eu já fiz alguns, sabe que você tem que estudar gestão pública para você fazer parte do Estado. Não é falta de conhecimento, é falta de interesse. O que acontece é que a maioria dos políticos, de novo, com honrosas exceções, mas a maioria dos políticos que entram para a vida pública no Brasil não tem como objetivo melhorar a gestão pública, ou economizar dinheiro do povo, ou reduzir os impostos, ou melhorar o padrão de vida. Eles têm como objetivo adiantar o seu lado, é o objetivo número 1, e o objetivo número 2 é se reeleger ou conseguir um cargo depois do cargo que eles têm hoje. Se essa é a mentalidade, você pode ter a melhor técnica de gestão do mundo, que não vai adiantar de nada. Quer dizer, o longo prazo é sempre a próxima eleição, e aí se briga para vencer, ganhou, vai brigar de novo, e isso é essa máquina, infelizmente, aí.